Antes de começarmos, Olá, se pessoal! inscreva! Então, vamos lá corrigir semana 4, oitavo ano, tá? Ele pede para encontrar o valor de x ou de y pelo método da substituição ou da adição. Eu vou utilizar aqui o método da adição, que é o método que eu prefiro, tá? Isso aí é pessoal. Olha só, o método da adição, você tem que observar se tem como cancelar uma das letras. Esse é o objetivo tanto de um método quanto o outro, eliminar uma letra. Por quê? Não tem como eu resolver com duas letras diferentes, duas incógnitas diferentes. Então, eu tenho que eliminar uma incógnita para poder conseguir resolver a outra e virar uma equação do primeiro grau simples, tá? Observe que menos 2 mais 1 eu vou continuar com x. Menos 3 com mais 4 eu vou continuar com y. Então, eu tenho que encontrar algum número que eu multiplique por essa equação para me cancelar. E o número que eu encontrei aqui foi multiplicando a de baixo por mais 2. Por quê? Se eu multiplicar 2 vezes x, dá 2x. 2 vezes 4 dá 8y. 12 vezes 2 dá 24. Eu repeti a primeira equação, tá? Repeti, olha, copiei e colei, igualzinho. E na segunda, eu multipliquei por menos 2 para poder eu fazer isso aqui, ó. Menos 2 mais 2x, eu posso cancelar. Por quê? Porque vai dar zero, tá? Eu multipliquei por 2 para eu poder cancelar. Então, é só você pensar, o que eu cancelo? Então, menos 2 mais 2 é igual a zero. Não tinha o 2. Eu criei esse 2 aqui para a gente poder multiplicar a equação e poder zerar uma letra, tá? E o resto? O resto agora eu vou fazer continha. Menos 3y mais 8y vai ficar 5y positivo. Menos 9 com mais 24 deu mais 15. Esse está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, 15 dividido por 5, 3. Eu achei somente o valor de y. Eu preciso encontrar o valor de x, tá? Então, o que eu faço? Eu escolho uma dessas daqui, olha. Você poderia escolher qualquer uma dessas 4 equações. Eu vou escolher essa primeira aqui, tá? Para quê? Para me substituir pelo valor que eu acabei de encontrar. Eu acabei de encontrar o valor de y, que é 3. Então, você repete o restante. Então, menos 2x, menos 3 vezes. No lugar da letra, você vai tirar essa letra e vai colocar o valor que ela dá, que você acabou de encontrar, que é o número 3. Repete menos 9. E agora, vamos uma única letra, que é a letra x. Aí, virou uma equação do primeiro grau simples, tá? Então, menos 2x, 3 vezes 3 menos 9, igual a menos 9. Esse aqui está no lugar errado, passa para o lugar certo, então, menos 9, 1, trocou de lado, ou seja, depois do igual, então vai ficar mais 9. Menos 9 com mais 9 deu igual a 0. Aqui eu nem multipliquei por menos 1, porque a resposta já vai ser 0. Então, no conjunto de solução aqui, primeiro você coloca o valor de x, depois você coloca o valor de y. Sempre nessa ordem, tá? Então, ficou 0 em x e 3 em y, que nós já tínhamos. A questão 1b é a mesma coisa. Observe que aqui não tem como eu cancelar nem x, nem y. Por quê? Se eu somar mais 1 com mais 3, dá 4x, eu continuo com a minha incógnita. Se eu somar mais 1 com mais 1, 2y, eu continuo com a minha incógnita. Eu não posso continuar com as duas incógnitas. Eu tenho que eliminar uma para me conseguir resolver o sistema. Entendido? Como aqui está mais 1 com mais 1, então basta multiplicar essa primeira por menos 1, tá? Eu poderia multiplicar aqui por menos 3 para poder cancelar o x, tá? Eu escolhi multiplicar por menos 1, que aí vai dar continha um pouquinho menor, tá? Então, essa equação toda nós vamos multiplicar por menos 1. Então, x vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes mais 1, menos y. 4 vezes menos 1 vai dar quanto? Menos 4. E o que eu fiz aqui embaixo? Observe que eu apenas repeti, tá? Só repeti. Não fiz nenhuma conta. Observa, olha, essa daqui tá igual a essa, tá? Agora, eu tenho condições de cancelar uma letra? Tenho, observa. Menos 1 mais 1 vai dar 0, então eu posso cancelar. Agora é só somar, por isso que chama método de adição. Menos 1 com mais 3 fica 2x. Menos 4 com mais 28 ficou 24. 24 dividido por 2, 12. Então, eu já achei o valor de x. Agora, eu posso escolher uma dessas equações aqui para me substituir e encontrar o valor de y. Eu escolhi essa primeira aqui, tá? Você poderia ter escolhido qualquer uma dessas 4 aqui. Para quê? Para poder ser substituir o valor que você acabou de encontrar.
Você tem 4 equações, 2 originais e as 2 que você criou, tá? Vamos dizer assim, eu escolhi uma delas, que é essa daqui, e vou substituir o valor de x, que nesse caso é o 12. Então, menos 12 com menos y igual a menos 4. Aqui virou uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, menos 4, repetir, esse menos 2 vem para o lugar certo, que é o quê? Depois do igual, tá? Então, aqui ficou mais 12. Menos 4 com mais 12 ficou o quê? 8 positivo. Porém, nosso y aqui, ele é negativo. Não pode ter y negativo, ou letra negativa. Então, a gente multiplica por menos 1. Menos vezes menos, o y ficou positivo. Menos 8 positivo vezes menos 1 vai dar menos 8. Então, conjunto solução é o 12, que é o x, sempre vem primeiro, e o y que vem depois. Essa ordem é do plano cartesiano, não pode ser alterada, tá bom? É a mesma coisa, tá? Vamos procurar se tem alguma letra que eu posso cancelar. Observe que aqui tem mais 1 com menos 1, eu posso cancelar, ok? Cancelei porque mais 1 menos 1 é 0. Isso aqui é 0 na hora que eu somo, tá? Mais 1 com mais 2, 3x. Menos 2 com mais 26, igual a 24. Esse número está multiplicando, passa para cá, dividindo. 24 dividido por 3 é igual a 8. Você escolhe uma das equações, que nesse caso são duas. Você pode escolher ou essa, dá o mesmo resultado, tá? Eu escolhi a de cima, x mais y igual a menos 2, que é essa daqui. No lugar do x, você vai colocar o valor que você acabou de encontrar, que no caso é 8. 8 mais y igual a menos 2. Esse 8 está no lugar errado, porque deveria estar lá depois do igual. Só que quando ele muda de lado, o que acontece com o sinal? Ele troca, era mais, ficou menos. Menos 2 com menos 8 é igual a menos 10. Então, conjunto solução. Vem o valor de x primeiro, depois o valor de y, tá bom? Questão 2b, mesma coisa, você vai procurar uma letra para você cancelar. Nesse caso, observe que eu posso cancelar aqui o x, porque quando não tem nada vale 1 e positivo. Então, mais 1 com menos 1 vai dar o quê? 0. Então, já posso cancelar. Mais 7 com menos 4, 3y. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Observa que você sempre tem que cancelar uma letra primeiro. Não tem como resolver com as duas letras juntos. Então, o primeiro objetivo aqui é eliminar uma letra. Se não der para eliminar direto, você cria uma estratégia para eliminar uma das letras, tá? Acabou? Não! Nós vamos terminar aqui porque eu achei o valor de y. Eu vou escolher uma dessas equações e vou substituir o valor de y para quê? Para encontrar o valor de x. Então, repete o x. Essa letra, esse número que está aqui, ele sempre está multiplicando pela letra. Então, você repete e substitui o valor de y. Tá bom? Então, o valor de y é menos 1 e repete o restante. Então, ficou x mais vezes menos, menos 7, igual a menos 2. Como o 7 está antes do igual, você vai passar ele para o lugar certo, ou seja, depois do igual. Então, vai ficar o quê? Mais 7. Menos 2 com mais 7 igual a 5. Então, o valor de x é esse, o valor de y é esse. O conjunto solução tem que ser colocado o x e depois o y. Questão 3A, mesma coisa, tá? Pede para achar o valor de x e y. Observe que aqui não tem como a gente cancelar direto. Por quê? Mais um x com mais 2 dá 3x. Vou continuar com x, então não posso. Menos 3 com mais 4 vai dar 1y. Só que eu vou continuar com as duas letras, então não dá para resolver assim. Crie uma estratégia para você resolver. Tem o método da substituição, que você isola a letra, e tem o método da adição, que é o que eu vou fazer, que é multiplicar essa primeira aqui por menos 2. Por quê? Porque aqui está mais 2. Se eu multiplicar pelo contrário de mais 2, que é menos 2, eu vou poder cancelar essa letra aqui, tá? Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 2. Então, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos, mais 6y. 5 vezes menos 2 igual a menos 10. E a de baixo? Eu só repeti, não fiz nada com ela. Observe, só repeti. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso cancelar, olha. Menos 2 com mais 2 é igual a 0. Mais 6 com mais 4, 10y. Menos 10 mais 0, menos 10. Tá multiplicando, passo para cá, dividindo. Resolvendo essa divisão, deu menos 1. Acabou? Não. Escolhe uma das equações para você substituir e achar o valor de x. Eu escolhi, no caso, a primeira aqui,
tá? Você repete ela aqui, substitui, tira a letra y pelo valor que você acabou de encontrar, que é menos 1. Então, x menos vezes menos mais, repete o 5. Aqui tá mais 3, passou para cá, para depois do igual, ficou menos 3. X igual a 2. Então, a solução é o valor de x primeiro e depois o valor de y. Essa é a solução. Que a 3 ela é um pouco mais fácil, por quê? Já tá fácil para você cancelar menos 1 com mais 1, ou seja, vai dar 0. Aí basta você somar 4 mais 1, 5x. Então, eu tô somando essas duas equações aqui, tá bom? Vou somar. Somando, deu 5x. 8 mais 7, 15. Tava multiplicando, veio para cá, dividindo. 15 dividido por 5, 3. Escolhi uma dessas equações. Poderia ter sido essa, poderia ter sido essa, tá? Eu escolhi a de baixo. Você poderia ter escolhido a de cima. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado, tá bom? Então, x mais y igual a 7. Eu copiei daqui e pus aqui para me substituir, tá? Essa aqui é uma cópia, tá? X eu acabei de encontrar, é 3. Aqui, ó, acabei de encontrar. Repete o y, repete o 7. Era mais 3, passou para lá, menos 3. Fazendo a continha, y igual a 4. Colocando o formato de solução, um par ordenado. Primeiro vem o x e depois vem o y. E aí, acabou a... A C também tá bem facinho, porque já tá aqui para você cancelar. Mais 1 com menos 1, 0. E o resto? O resto você soma, vou somar. Mais 1 com mais 1 vai dar quanto? 2x. 9 mais 5, 14. Por isso que chama método de adição, porque eu estou somando as duas equações. Aqui ficou multiplicando, passo para cá dividindo. 14 dividido por 2, 7. Então, eu já achei o valor de x. Vou substituir. Escolhe ou essa equação ou esta. Eu escolhi a de baixo. Tanto faz, você pode escolher a de cima. Escolhi a de baixo. X menos y igual a 5. Se x é igual a 7, passou para lá, ficou menos 7. 5 menos 7, menos 2. Quando é negativo, você tem que multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos y positivo, com menos, mais. Menos vezes menos, mais. Y igual a 2. E o conjunto de solução, que vem o x primeiro, é o 7 e o 3, letra D. Você tem aqui que x é igual a 6y. Então, eu vou utilizar o método da substituição. O que é isso? No lugar do x, na segunda equação, você coloca o valor que vale x, que é 6y. Então, você, 2 vezes x, ou seja, eu coloquei no lugar de x o tanto que ele vale, que é 6y, na segunda. Esse é o método da substituição. Repete o restante, ó. Depois, você multiplica 2 vezes 6y, 12y. Menos 7y, menos 10. Só repetir, tá? 12 menos 7, 5. E repete menos 10, tá multiplicando, passa para cá dividindo. Então, y é igual a menos 2. Acabou? Não. Você vai escolher uma das equações e vai achar o valor de x. Eu achei o de y, agora eu vou achar o de x. Obviamente, eu vou escolher a de cima, que é bem mais fácil a continha, né? Então, x igual a 6y. Então, no lugar do y, você tira a letra e coloca quanto ela vale. Ela vale menos 2, que a gente acabou de encontrar. Multiplicou, você achou que x é igual a menos 2, coloca no formato de solução, que é um par ordenado. Lembrando que primeiro é o x e depois é o y. 3, letra E, né? Você não tem como eliminar uma das letras de uma vez. Observa, se eu somar 2 mais 4, vai ficar 6x. Eu vou fazer aqui do lado só para você entender. Se eu somar as duas, ó, do jeito que tá, fica 6x menos 6y igual a 1. Dessa forma, eu não consigo resolver nada. Eu tenho que criar uma maneira de eliminar o x ou y, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Eu vou utilizar o método da adição. Como que eu vou utilizar? Ou você multiplicaria aqui por 3, para quê? Para você ficar igual a menos 9 e cancelar o y. Ou, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Você vai multiplicar por menos 2 em cima. Por quê? Menos 2 vezes menos mais 2 vai ficar 4. E aí, você vai poder cancelar aqui, olha, e vai ficar igual a 0. Tá? Essa é uma maneira de você cancelar uma letra. Então, menos 2 vezes 2x, menos 4x. Mais 3 vezes menos 2, menos 6y. 2 vezes menos 2, igual a menos 4. E a segunda, apenas eu repetir, tá?
agora eu vou somar as duas equações. Menos 4x com mais 4x igual a zero. Menos 9 com menos 6, menos 15. Menos 4 com menos 1, menos 5. Observe que aqui a letra está negativa. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Os dois vão ficar positivos, porque os dois são negativos agora. Ficou 5 dividido por 15. Atenção, não pode inverter essa ordem. Esse é primeiro, esse que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, vai formar uma fração 1/3. Simplificando aqui por 5 e por 5, reduzindo a fração, fica 1/3. Acabou o número 3? Não! Você tem que escolher uma das 4 equações e substituir pelo valor que nós acabamos de encontrar. Eu escolhi essa, você poderia ter escolhido qualquer uma das outras 3, tá? Bom, no lugar de y, nós acabamos de encontrar que ele vale o quê? 1/3. Então, você tira a letra e no lugar você coloca quanto ela vale, que nesse caso é 1/3. E o resto você só repete, tá? Aqui, como é uma multiplicação, eu posso cancelar esse número com esse. Simplificar. Então, 3 simplificado com 3 vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. Agora, como o 1 está antes do igual, ele está no lugar errado, agora eu vou transformar ele para o lugar, passar ele, deslocar para o lugar certo. Era mais 1, passou para cá, menos 1. 2 menos 1, 1 dividido por 2. Esse é o resultado. Pode deixar em forma de fração. Então, aqui é o valor de x e aqui é o valor de y. Então, esse aqui é a minha solução. A questão 4, ele pede para você resolver esse sistema de equação e encontrar o valor de x e y e substituir nas outras que ele pede, na A, B, C e D, que é uma equação comum, tá? Então, vamos resolver. Observe que mais x com menos x você já pode cancelar direto, por quê? Pelo método da adição, quando você soma essas duas equações, olha só o que acontece. Mais 1 com menos 1 vai dar o quê? 0. Precisa escrever? Não. Quando não tem nada na frente, vale 1. Então, 1 mais 1, 2x. Observe aqui, 2x. Esse deu 0. 5 menos 1, 4. Então, eu somei as duas equações e aqui zerou. Então, vou cancelar aqui. Esse 2 que está multiplicando passa para cá, dividindo. Então, ficou 4 dividido por 2, 2. Então, encontrei o valor de x. Porém, para encontrar o valor de y, eu tenho que substituir ou nessa equação ou nessa. Qualquer uma das duas que você escolher vai dar o mesmo resultado, tá? Eu escolhi a equação de cima. Só copiei a equação de cima e vou substituir pelo valor que eu acabei de encontrar, tá? Então, no caso aqui, 2 mais y igual a 5. No lugar do x, eu coloquei o 2, que eu acabei de encontrar aqui. E repetiu o y, repetiu 5, tá? Passa para lá, era mais 2, passou para cá, menos 2. Então, menos 2 mais 5 ficou igual a 3. Então, o valor de x e de y é igual a 2 e depois igual a 3. Então, agora, a gente pode resolver as questões que ele pede, tá? Ele deu essa equação e pediu para você substituir pelo valor que nós acabamos de encontrar. Se x é igual a 2, você tira a letra e coloca o valor que você encontrou, que é 2. Esse expoente 2 é da equação, você só repete. O y, quanto que vale o y? Você tira a letra e coloca o valor que ela vale, que é 3, tá? 2 elevado a 2 ou 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 4. 4 mais 3 é igual a 7. Então, a resposta da letra A é igual a 7. Da letra B, é essa equação que ele dá. Então, você vai tirar essa letra e vai colocar o valor de x, que é 2. E esse 2 já é da equação. Menos, tira essa letra y e coloca quanto que ele vale, que é 3, tá? E agora nós vamos resolver. 2 vezes 2 nós sabemos que é 4. E 3 elevado a 2 nós sabemos que é 3 vezes 3, repetindo 2 vezes.
Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Mais 4 com menos 9, subtrai, dá o sinal do número sem o sinal maior. Ou, eu tenho R$4, fiz uma dívida de 9, né? Ou seja, o contrário também, fiz uma dívida de 9, paguei R$4. Então, ainda continua com a dívida de R$5, tá bom? Vamos para a letra C. Letra C, ele te dá essa fração. Observe que o expoente é negativo, tá? Então, primeiro eu vou substituir o valor de x, que é igual a 2. Tira a letra, vou pôr o quanto que ela vale, que é 3, tá? Tira o x, põe 2. Tira o y, coloca o valor que ela vale. E o expoente elevado a menos 1. Quando tem esse expoente elevado a menos 1, quer dizer que você vai colocar o 1 na frente para eliminar esse expoente negativo. Nós já fizemos algumas atividades assim. Então, é 1 sobre a fração. Então, aqui eu tenho uma divisão de frações, tá bom? Então, 1 dividido por 2/3. Porém, toda divisão, a gente repete a primeira fração e multiplica pelo contrário, o inverso da segunda. Então, se aqui era 2/3, vai ficar 3 sobre 2. O de cima pelo de cima, como não tem nada, o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 3 meios na hora que você divide, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Ele não pede número decimal, mas normalmente, se você quiser fazer, tem as duas maneiras. 4, letra D, ele te dá essa equação, também pede para você substituir. Então, você vai tirar a letra x e no lugar colocar quanto que ela vale, que é 2, tá? E o resto você só repete, que é da própria equação. Tira a letra e põe quanto que ela vale 3. Então, agora é só fazer a continha. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 elevado a 2, lembre-se que esse 2 só serve para te indicar quantas vezes você vai repetir o número, que no caso você vai repetir 2, então vai dar 9. 4 mais 9 é igual a 13 e esse é o resultado. Então, número 5, primeiro você tem que fazer uma interpretação de texto e traduzir o que está no português para a matemática, tá bom? Ele fala a soma de dois números. Eu não sei que número é esse, então eu vou chamar um número de x. Como são números diferentes, eu vou chamar de outra letra. Aqui eu poderia chamar de A, B, D, qualquer letra, tá? Normalmente é uma convenção que a gente chama de x e y, são as letras mais comuns na matemática, tá? Então, dois números diferentes somados, a gente representa pela letra x e pela letra y. É igual, ele chama de quando fala isso, quer dizer que é igual a 45. A diferença entre o maior e o menor, ou seja, continha de menos, é igual a 15. Observe que aqui formou um sistema de equações, tá? Então, eu vou usar o método da adição, vou somar essas duas equações. Observe que mais 1 com menos 1 vai dar quanto? 0, então eu posso cancelar. Quando não tem nada na frente, vale 1. Então, 1 mais 1, 2x. 45 mais 15 é igual a 60, ok? Se aqui está multiplicando, ele vai passar para depois do igual, então tem que inverter a operação. Se era de vezes, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, 60 dividido por 2, 30. Então, já encontrei o valor de x. Agora, para encontrar o valor de y, eu escolho ou essa equação ou essa. Qualquer uma das duas equações que você substituir, vai achar a mesma resposta, tá bom? Eu escolhi a primeira, mas se você quiser, você pode escolher a segunda, dá o mesmo resultado. Então, vamos fazer a substituição. Eu copiei e colei a mesma equação e no lugar do x, que nós já encontramos, eu vou colocar o quanto ele vale, que é 30. Então, 30 mais y é igual a 45. Agora, letra para um lado e número para o outro. Esse 30 está no lugar errado. Por quê? Ele deveria estar depois do igual. Então, quando eu faço essa mudança, se aqui era positivo, vai ficar
negativo. Então, 45 menos 30 igual a 15, e nós achamos a resposta que ele pede para determinar esses dois números. Um é 30 e o outro é 15. Questão número 6 também tem uma interpretação de texto e tem que prestar muita atenção, porque você que tem que montar esse sistema aqui, tá? Observe, ele fala que em quadro foram desenhados triângulos e quadrados, totalizando 18 figuras. Eu chamei de T de triângulo e Q de quadrado. Então, somando essas duas figuras, esses dois tipos de figuras, foram 18 figuras no total. Aí ele fala o seguinte, e 64 lados? Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, por isso que eu coloquei 3T. Quantos lados tem um quadrado? 4. Então, por isso que eu coloquei 4Q. Que é igual a quanto? 64, que ele fala que é o total de lados. Observe que aqui formou um sistema de equações. Porém, na hora que eu vou somar, tem jeito de eliminar alguma letra aqui? Olha só, 1 mais 3, 4T. 1 mais 4, 5Q. Eu vou continuar tendo duas incógnitas. Então, não tem como eu somar direto, igual eu fiz na outra questão. Eu vou criar uma estratégia para eliminar uma letra, tá? Então, observe, se aqui é 3, se eu multiplicar por menos 3, que é o contrário de mais 3, eu vou pôr o contrário aqui. Por quê? Na hora que eu multiplicar menos 3 por t, vai ficar menos t mais 3t. Eu poderia fazer isso com o quê? Eu poderia multiplicar por menos 4, por quê? Para eliminar esse daqui. Você escolhe, dá o mesmo resultado, tá? Eu estou utilizando o método da adição. Então, eu escolhi eliminar o t. Então, por isso, eu vou multiplicar pelo contrário desse aqui. Se era mais 3, eu vou multiplicar por menos 3. Por quê? Porque menos 3 mais 3, na hora que a gente soma, dá o quê? 0. E aí, você elimina uma letra. E é isso que eu quero, eliminar uma letra. Porque não tem como resolver duas letras ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente usa uma estratégia para eliminar uma letra para descobrir a outra. Então, vamos lá. Menos 3 vezes t. O t, quando não tem nada, vale 1. 1 vezes menos 3, menos 3t. Mais que vezes menos 3, menos 3q. 18 vezes menos 3, menos 54. E a de baixo? Observe que a de baixo eu apenas repeti. Observa, eu não fiz conta nenhuma. Eu repeti igualzinho tá aqui, eu coloquei aqui, tá? Por quê? Porque eu gerei um outro sistema para a gente resolver. Agora sim eu posso somar, tá? O método da adição é porque você soma as duas equações. Menos 3 com mais 3 vai dar o quê? 0, conforme eu falei, tá? Então, eu eliminei uma letra. Menos Q com mais Q vai dar um Q positivo. Não precisa escrever um Q. Quando não tem nada, você sabe que equivale a 1. Menos 54 mais 64 dá igual a 10. E aí, nós já encontramos a primeira letra, que é o Q. E agora, para achar o T de triângulo, você escolhe ou essa equação, ou essa, ou essa daqui. Qualquer uma das 4 equações que você substituir o valor de Q, que é igual a 10, você vai encontrar o valor de T, de triângulo, tá? Eu escolhi a primeira, ok? Eu escolhi essa primeira. Tanto faz, qualquer uma das 4 dá o mesmo resultado, tá bom? Quanto que vale o Q que nós acabamos de descobrir? 10. Então, você tira a letra e no lugar coloca quanto que ela vale. Então, T mais 10 é igual a 18. Lembre-se que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, letra para um lado e número sozinho para o outro. Se aqui está mais 10, passou para lá o quê? Menos 10. Troca de lado, troca de sinal. 18 menos 10 é igual a 8. Então, triângulo é igual a 8 e Q é igual a 10. E encerramos essa questão. A questão 7, ele fala o seguinte:
Um terreno possui um perímetro medindo 3.600 metros. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Nós sabemos que no retângulo, esse lado é igual a esse. Como eu não sei quanto que ele mede, eu chamei de x, tá? E sei que esse lado é igual a esse. E é diferente desse daqui, né? Observe, qualquer figura retangular, né? Essa parte aqui vai ser diferente do comprimento. A largura vai ser diferente do comprimento. Por isso que ele é um retângulo. E por isso que eu chamei de outra letra, chamei de y, tá? Então, nós temos dois lados, que é igual a x, e dois lados igual a y. Aí, ele pede para você descobrir, né, quais as dimensões desse terreno, sabendo que a medida de um dos seus lados menores excede a medida do lado maior em 200 metros. Quem que é meu lado maior aqui? Y, tá? Y excede em x 200 metros. Então, y é igual à medida do x mais 200 metros, tá? Só que ele fala aqui o seguinte, que o perímetro, tá? É igual a 3.600. O que é perímetro? Vamos somar? 1x com mais 1x, 2x. Y mais y igual a 2y. Então, vamos para a primeira parte da resolução. A soma dos perímetros é igual a 3.600. A medida do lado maior é igual a do menor mais 200. Então, aqui nós temos um sistema, tá? Aqui eu vou fazer por substituição. O que é isso? Ele não me falou que y é igual a x mais 200? Então, o método da substituição é isso. Você substitui uma das letras. Então, no lugar do y, eu vou tirar o y e vou colocar quanto que ele vale. Quanto que ele vale? X mais 200. E o resto? O resto eu vou repetir, ó. Só repete, tá? Então, ficou. Vou usar a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 200, 400. E o resto? O resto é só repetir. Agora, nós temos uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Agrupa os termos semelhantes. Então, 2x mais 2x, 4x. 3.600 já está depois do igual, tá? Já está depois. Então, ele permanece. Quem está antes, está no lugar errado, 400, era mais, passou para cá, menos. 3.600 menos 400 é igual a 3.200. O 4 está multiplicando, passa para cá, dividindo, porque ele trocou de lado e inverte a operação. 3.200 dividido por 4 é igual a 800. Tem várias maneiras de fazer esse exercício, tá? Eu acho essa maneira mais prática. Então, a primeira parte nós já achamos que é o valor de x. Agora, nós vamos encontrar o valor de y. Como que eu faço para encontrar? Eu não falei que y excede um dos lados em 200? Então, basta somar 800 mais 200, que é igual a 1.000, ok? Gostou do vídeo? Então se inscreva, compartilhe.